Eu acredito que ninguém tenha dúvida aqui que o estado do Rio de Janeiro do Brasil é o estado mais comunista do Brasil, imagino eu. E desde quando vem isso aí? Desde sempre, para falar a verdade. Mas se você for na lista dos governadores do Rio de Janeiro, logo após a saída dos militares do poder, na década de 80, o primeiro governador aqui foi o Leonel Brizola, comunista ferrenho aí, que na época ele era do PDT. Aí a gente vai viajando aqui nos governadores do Rio. Aí a gente dá um pulinho lá em 99. Quem assumiu foi Antony Garotinho, que na época era do PDT, partido de esquerda, todo mundo sabe, integra o Foro de São Paulo e tal. E depois ele foi pro PSB, Partido Socialista Brasileiro, que também integra o Foro de São Paulo. Aí assume por um período aqui de 2002 a 2003 a Benedita da Silva, do PT, né? Depois entra Rosinha Garotinho, de 2003 a 2007, pelo também Partido Socialista Brasileiro, depois passou para o PMDB, né? Que ela está com os direitos políticos cassados. Logo depois vem o Sérgio Cabral, de 1º de janeiro de 2007 até 2011, pelo PMDB, está em cana, depois ele se reelegeu e tudo mais. E aí vai Luiz Fernando Pezão, que está aí até a atualidade, também integra o PMDB, mas todo mundo sabe como honesto ele é, né? Vamos falar assim. Só que eu queria me atentar aqui a essa época aqui do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, 1º de janeiro de 2007 a 1º de janeiro de 2011. Final de 2008 foi quando instalaram a primeira UPP no Rio de Janeiro, Unidade de Polícia Pacificadora. E só o cara sendo muito idiota mesmo, assim, de um extremo tão absurdo, para pensar que isso aí ia funcionar. Você desculpa aí, né? Você pega uma favela lá do Rio de Janeiro totalmente dominada pelo tráfico, faz uma operação ali para limpar tudo, e depois você vai lá e bota uma base dessa UPP para funcionar ali dentro. Aí você pega os policiais que tem que trabalhar nessa base aí, imagina a situação do policial para trabalhar no meio da favela, dentro de uma unidade de polícia pacificadora, sendo que aquela quantidade de policial que foi fazer a operação já não está mais ali. Aí tem que ser um comunista bem safado mesmo para acreditar nessa possibilidade, nessa utopia de que todo mundo deve ter acompanhado quando as forças militares invadiram alguma das favelas aí, você via traficante voando, correndo para todo lado. Só uma utopia bem grande para acreditar que você ia usar uma mega operação daquela, espantar todos os traficantes, ia botar uma base ali no meio e aí os traficantes não iam voltar. Só sendo uma idiotice muito gigante para acreditar nisso aí. Então, mas foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Fizeram a operação, os traficantes davam uma saidinha, botavam uma UPP ali, os traficantes voltaram e pressionavam quem trabalha na UPP. É meio óbvio isso aí. Porque não tem como você... O policial que trabalha naquela UPP lá, o cara tem que ir trabalhar de manhã e sair e ir embora à noite, né? Vamos falar assim. Imagina o trajeto que o cara vai fazer da entrada da favela até ele chegar nesse determinado UPP aí, nessa fraude, nessa furada. O cara quer construir uma base da polícia no meio do fogo cruzado. Eu lembro quando eu servia a Marinha, eu passei um período no Rio de Janeiro. E lá a gente fazia um curso de atualização que era num local no meio de duas favelas rivais ali. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, era a favela Cidade Alta e Parada de Lucas. E aí tinha uma base da Marinha bem no meio. Você chegava ali, indo pela Avenida Brasil, descia ali, para você chegar num determinado local, você tinha que passar por esse caminho que era como se fosse a metade, a divisória dessas duas regiões aí, que vira e mexe, trocavam tiros entre si. E eu lembro que eu entrava lá no local, tinha um portal ali, tinha uns fuzileiros navais fazendo a segurança ali, do local ali, a entrada, né, do quartel lá. E os caras preparados pra guerra, né? Tinha granada no colete, aqueles coletes, capacete de guerra altamente armado ali para se proteger. E aí você imagina você tendo que enfrentar isso todo dia para você ir trabalhar numa maldita de uma UPP no Rio de Janeiro. Você tem que ser muito imbecil para fazer isso aí. Por quê? Você tá ali andando, o cara que sabe todo o teu caminho para ir, para sair do serviço. Fadada não dá certo, essa maldita dessas UPPs aí. E aí o partido de esquerda faz isso, eles trabalham nessa ideologia, nessa utopia aí que vai dar certo, que na verdade o ser humano nasce bom e depois a sociedade o torna mal, essas fraudes aí que eles trabalham em cima. E aí
você fica nessa situação, com mais de 100, quase 100 policiais militares mortos aí no Rio de Janeiro até hoje, agora até julho, primeiro semestre. Qual o local você acha isso? Aí tá lá as Forças Armadas agora, colocar as Forças Armadas lá no Rio de Janeiro para dar uma segurança ali na situação. E aí, estamos nessa aí, né? Nessa situação, e vamos ver que pé que tá. E aí, às vezes, você fica na dúvida se o comunismo é bom ou ruim. Imagina aí o Brasil inteiro como se fosse o Rio de Janeiro. Isso que vai ser quando o comunismo assumir o país. A gente vai ter um Rio de Janeiro estendido para o Brasil inteiro. Então, tenho muita... Como é que fala? Eu tenho um carinho especial pelo Rio de Janeiro, para falar a verdade, que eu morei lá por um ano, 2 meses e uns quebrados. Então, tenho muitos amigos que moram lá e eu sei a dificuldade que esse pessoal passa lá no Rio de Janeiro. Uma violência do caramba, não todo o Brasil tem, mas ali no Rio de Janeiro é complicado demais. Então, tenho dó desse pessoal que mora lá, vivem numa tensão terrível. Esses dias saiu uma pesquisa falando sobre o problema, praticamente uma guerra, né? Então, como em qualquer guerra tem aquele estresse pós-trauma, né? Envolvendo aí assassinatos, guerras e etc. A pessoa tem aquele estresse pós-traumático. Então, no Rio de Janeiro, saiu uma pesquisa que muita gente tem isso, porque se você não passou por uma situação, algum amigo seu passou, de ser roubado, de ser morto, de ser sequestrado, alguma coisa do gênero, não tem sossego, não tem nada. Então, fica numa situação bem complicada mesmo. Espero que um dia o Rio de Janeiro seja um lugar bom aí para se morar, que faça uma limpa nessa bandidagem que tem lá. Mas é aquele negócio, né? Não vai ser pra ontem. As Forças Armadas vão ficar lá, parece que até o final de 2018, mas a gente sabe que não é só isso que basta. Mesmo porque nosso sistema judiciário é complicado também, né? Prende, aí solta. Aí o Supremo tem uma ideia diferente e vai e solta. E aí fica nessa. O presídio tá lotado, qual que é a solução do Supremo? Ah, tem muito ladrão? Tem muita gente dentro dos presídios, sabe? Ah, vamos fazer o quê? Solta aí 10%. Então, é isso aí.